Queridos, graça e paz, é bom nós estarmos aqui, queremos agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de nos reunirmos presencialmente nesta manhã aqui na Escola Bíblica Dominical de nossa igreja. Vamos dar início à nossa EBD, vamos fazer uma oração, depois vamos cantar um cântico pequenininho, aquele muito bonito que eu gosto, para a gente ler a palavra do Senhor e dar andamento ao estudo da revista A Supremacia de Cristo. A lição de hoje é de número 14, a fé, sua natureza e seus heróis, baseado no capítulo 11 da carta aos Hebreus. Queria lembrar os irmãos que nós temos bastante lugares aqui na igreja, você que está a caminho, apressa um pouquinho, e os irmãos estão em casa, no conforto. Eu queria lembrar que nós estamos reiniciando os cultos presenciais da igreja, e a sua presença é importante para nós louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor juntos. Lembre-se que a igreja ela é uma assembleia reunida para prestar a Deus o culto que lhe é devido e também para exercer as atividades cotidianas do seu ministério. Você que está em casa, no conforto do seu lar, feche os seus olhos, se assenta um pouquinho e vamos entrar na presença do Senhor neste momento. Pai, nós queremos te agradecer pela bênção de sermos os teus filhos, queremos te agradecer por estarmos juntos nesta manhã em tua casa para estudar a tua santa e bendita palavra. Ser servida a nos abençoar durante esta reunião. Abençoe os que estão aqui presentes aqui no auditório, nessa área coberta da igreja, e aqueles irmãos que estão em seus lares, ó Deus, assistindo, participando também desse trabalho, ser servido a ministrar nossas almas que tanto carecem de Ti. Pedimos pelos enfermos, que o Senhor os visite nesta manhã, dando-lhes uma bênção definida de saúde, para que os Teus servos possam, sem impedimento algum, se ajuntar, ó Deus, obedecendo os protocolos de saúde do Estado, e juntos nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor nosso Deus. Abençoa a reunião de hoje à tarde, a celebração da ceia, que tudo o Teu nome seja, ó Deus, glorificado. Assim nós oramos, suplicamos, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, irmãos, agora cantar aquele hino 260 dos Salmos e Hinos, Eu convidei o diácono Bruno, mas ele assustou-se. Ele fala muito bem, mas, pastor, essa não é a minha área. Por enquanto, Bruno? Então, eu vou usar, começar o hino, que é muito bonito, e digamos assim, um preâmbulo à leitura da Santa Palavra do Senhor, Enquanto a Salvador teu livro lê, meus olhos em abrir, pois quero ver da mera letra de Senhor, e meditar no teu excelso amor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, alimentando a imensa multidão. Da vida o pão és tu, vem, pois assim, satisfazer, Senhor, a mim. Amém. Olha aí como estou cantando bonito, para a glória de Deus, Querido, nós vamos convidar o diácono Bruno para abrir a palavra do Senhor e ler o capítulo 11 de Hebreus, versículo 1 até o versículo de número 6. Amém. Graças e paz, irmãos, internautas, que estão nos assistindo, nos ouvindo nessa manhã, para a glória de Deus. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra em Hebreus, capítulo 11. Diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim,
pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Amém, queridos. Então, aí está diante dos queridos a leitura da Santa Palavra do Senhor. A lição ela está baseada em toda a carta, ou em todo o capítulo 11 da carta aos Hebreus. No entanto, como a leitura seria muito longa e nós temos muitas coisas para comentar aqui nesta manhã, baseado no texto, que vamos lê-lo, né? Também ao longo da exposição da aula, eu pedi ao diácono Bruno que lesse até o versículo de número 6, né? Muito bem. Queridos, a nossa lição nesta manhã, né? Ela faz parte da revista, nós estamos estudando a supremacia de Cristo. A lição de número 14, e o título dela é A Fé, Sua Natureza e Seus Heróis. Muito bem. Eu queria só lembrar o contexto em que foi escrita esta carta aos Hebreus, para que os irmãos possam se situar melhor no assunto. Lembrem-se que já foi dito exaustivamente ao longo dessas 13 lições que foram apresentadas para vocês, para a igreja e para quem está aí nas redes sociais nos assistindo também, que o escritor aos Hebreus escreveu a um segmento da igreja na época que estava tentado a voltar ao judaísmo. Né? Esse é o contexto histórico, digamos assim, macro. É por causa da perseguição. Então, ou do prenúncio da perseguição. O fato é o seguinte, é que aqueles amados irmãos provavelmente estivessem numa localidade, definido até espalhado também pelo mundo antigo, eles estavam sendo, nessa perspectiva de sofrer por amor a Cristo, por causa do Evangelho, eles se lembraram do judaísmo, que não havia perseguição contra o judaísmo, pelo menos naquele momento, houve ao longo da história, mas não naquele momento, então eles estavam tentados a voltar de não ser perseguido. E tinha também a questão, né, tinha a tranquilidade de não ser perseguidos, né, e tinha voltado a ele porque tinha aquela tranquilidade de seus antepassados, aquela religião famosa, o judaísmo, que desde Moisés estabeleceu no meio do povo de Deus, e continua até hoje na história de Israel. Então era uma tentação muito grande, realmente, que Cristo é superior aos heróis de Israel, os grandes homens de Deus do passado, alguns deles são citados aqui nessa carta aos Hebreus, bem como na carta que João escreveu, na primeira carta, no capítulo 5, ele diz o seguinte: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Ele diz que a vitória nossa é a vitória pela fé. Então, o crente precisa, né, espelhado nessa galeria de heróis da fé, procurar aprender a viver pela fé. Porque Paulo disse, e é verdade, que nós não vivemos pelo que nós vemos, e sim pela fé em Jesus Cristo. Aí está o segredo da estabilidade espiritual da vida do cristão. Pela fé você consegue se manter uma vida equilibrada diante de Deus. Então, a lição de hoje, aqui nesta manhã, versa sobre esses homens. Nós vamos olhar cada um devagarinho e assim a gente vai avançando e você vai sendo edificado pela santa palavra do Senhor, né? Então, eu vou pedir ao diácono Bruno, por gentileza, que leia a introdução, né, dessa lição, tá certo? Introdução. 2 razões para o autor ter dedicado 40 versículos à fé em sua epístola. Primeiro, contrastar a fé com a ênfase que o Antigo Testamento dava à obediência à lei. E segundo, mostrar o que homens e mulheres de Deus, a grande nuvem de testemunhas, fizeram por meio da fé no passado. Assim, ele encoraja seus leitores a permanecerem firmes, lembrando que os cristãos têm promessas superiores. Amém. Então aí está a introdução, né, quando o autor da lição ele apresenta, né, falando sobre esta galeria de heróis da fé, esses homens e mulheres que viveram pela fé no Senhor e por isso foram vitoriosos. Então nós vamos agora entrar no item segundo que Bruno vai
fazer a leitura, né? Por favor. Veja bem, a lição ela fala sobre os heróis antediluvianos, né? Fala a fé dos patriarcas, especificamente na fé de Moisés, a fé de alguns outros irmãos, e termina com falando sobre a questão da superioridade da fé no objeto, né, absoluto da fé que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por favor, Bruno. Primeiro, a natureza da fé. Que é a fé? No original grego, o texto traz a seguinte mensagem: fé significa que estamos dando substância às coisas esperadas e provamos estas ainda que não sejam vistas. Fé não é fechar os olhos e dizer vai dar tudo certo ou tem que acontecer. Não é pensamento positivo nem confissão positiva. O alicerce da fé são as promessas da palavra de Deus. A fé na Bíblia está sempre ligada à confiança que o homem deposita na palavra do Deus vivo, fiel e verdadeiro. Muito bem. Então, irmãos, o primeiro item da lição trata sobre a natureza da fé, né? A fé é um substantivo abstrato, você não consegue ver nem tocar. Então é algo que aqui uns dizem que tem uma definição, outros dizem que está incompleta, não interessa. O fato é o seguinte, que a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem, né? Então isso é muito importante que a gente entenda esta realidade. Então, e a fé, queridos, ela está alicerçada não na nossa capacidade intelectual, naquilo que nós pensamos ou imaginamos, e sim nas promessas da santa palavra de Deus. A Bíblia é um livro inspirado por Deus, tem a chancela divina. Aquilo que Deus falou, está falado, ele há de cumprir. Então, o crente, a fé, é justamente esta confiança naquilo que Deus revelou através de sua palavra. Se você acredita na palavra do Senhor, piamente você tem fé. E esta fé vai lhe alçar às alturas de filho de Deus. Até foi um quadro que eu coloquei ontem nas redes sociais. Então está aqui, né? Então não é um pensamento positivo, vai dar tudo certo, vai acontecer. Não. É uma confiança absoluta nas promessas que Deus revelou em sua santa e bendita palavra. Vamos adiante, Bruno, por gentileza. Segundo, o testemunho da fé. Ao escrever que os antigos obtiveram bom testemunho, o autor coloca o verbo obter no tempo e modo de forma a indicar que foi Deus quem deu testemunho acerca deles. Foram homens e mulheres antigos que receberam recomendação divina por sua fé. Muito bem, então aqui está dizendo o seguinte, é que a fé que havia naqueles homens que os tornaram agradáveis e aprovados por Deus, isso foi declarado pelo próprio Deus, né? Então, não é uma questão de alguém ter falado, alguém ter imaginado. Aqui está Deus dizendo, através de sua palavra, que os antigos alcançaram um bom testemunho, testemunho dado por Deus acerca dele e revelado aqui na Sagrada Escritura, né? Vamos adiante, Bruno, por favor. Terceiro, fé e criação, no verso 3. Aqui temos um importantíssimo testemunho bíblico acerca de como se deu a criação do universo. Letra A, entendemos. A palavra expressa uma percepção mental, uma faculdade de pensar, inteligência. Amém. Então aqui nós vemos que a fé, ela não é algo irracional, não é um tiro no escuro, ou um salto no escuro, né? Então, segundo a Bíblia, né, no assunto, assim, digamos assim, mais crucial, que seria a questão da criação, que se vocês observarem o texto de Gênesis, diz o seguinte, o primeiro versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não faz nenhum esforço para explicar a criação, ou melhor, a Deus como Criador, né? E a nossa mente entende, através da palavra do Senhor, né, que aquilo é uma verdade absoluta. A criação não surgiu por acaso, não foi fruto de um Big Bang, né, uma grande explosão. A criação
resultado de uma ação direta de Deus. Né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, imagine os irmãos a grandeza, a inteligência e o poder extraordinário desse Criador, porque o texto diz que ele criou tudo do nada. É tudo do nada. Então a gente entende isso, esse entendimento é dado pelo Espírito do Senhor. O homem natural não compreende essas coisas. Ele vai procurar a explicação da criação na ciência, e a ciência para em certo momento, que dali para diante é uma área exclusiva de Deus, que tudo criou segundo a sua vontade, o seu poder, a sua sabedoria, porque a criação é de uma diversidade incrível, né? Tudo Deus criou, e tudo que Deus criou foi bem feito, e nós entendemos isso pela palavra do Senhor. Vá adiante, Bruno. Letra B. Foi o universo formado pela palavra de Deus. O teólogo Donald Guthrie disse: ao contemplar a origem do mundo observável da natureza, o escritor reconhece a necessidade da fé. Se a explicação fosse restrita a fenômenos que podem ser testados, nenhuma fé seria necessária. Mas as palavras "pela fé entendemos" demonstram que o conhecimento não é independente da fé. Muito bem, olha, daí tem um posicionamento de um teólogo muito famoso no meio evangélico, né, onde ele faz essa declaração. Olha o que o texto sagrado diz o seguinte: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, os irmãos, imaginem a grandeza desse Deus que é o Deus dos cristãos, é o Deus da igreja, não é? É o Deus absoluto, o único Deus, o seu poder, a sua autoridade em criar todas essas coisas, e nós entendemos esta verdade por uma ação direta do Espírito de Deus em nossas vidas. Amém. Vamos adiante, Bruno, por favor. Segundo, a fé dos antediluvianos. Abel. O sacrifício oferecido por Abel agradou a Deus porque foi motivado pela fé. Além disso, aquele sacrifício estava sintonizado com o programa redentor. O texto diz que Deus se agradou de Abel, a atitude de fé no seu coração, e do tipo de sacrifício oferecido por ele a Deus, sacrifício cruento. Amém. Amém. Preste atenção, irmãos. Olha, eu estava pensando hoje, que eu não tinha pensado no momento que eu estudei, preparei esses slides e fiz até algumas adaptações, né? É que a carta aos Hebreus, que é uma carta inspirada por Deus, o autor chancela todo o livro de Gênesis como autêntico, principalmente quando enfatiza, menciona os personagens proeminentes daquele livro, começando com Abel, que era o segundo filho de Adão. Adão e Eva geraram Caim, depois Abel. Então, Abel é mencionado aqui nesse texto porque ele é um herói da fé. É um dos heróis da fé. Antes do dilúvio, ele teve também Enoque e Noé, são os três heróis, né, da fé antes diluviano. Depois vem os heróis da fé patriarcais. Né? Então, nós vamos pensar um pouquinho nessa questão de Abel. Eu estava pensando, queridos, o seguinte: olha, o programa redentor, ele foi apresentado ao casal depois da queda, que eu sintetizei, né, dizendo o seguinte: da semente da mulher nascerá aquele que, isso eu estou parafraseando, que não é minha, a paráfrase é de outras pessoas também que já falaram sobre o assunto. Diz o seguinte ali, né, que Deus, da semente da mulher nasceria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Ora, como é que Abel iria oferecer um sacrifício que agradasse a Deus se ele não tivesse ouvido de seus pais aquela mensagem redentora? Não é? Certamente Caim ouviu também, mas o texto de Caim era do maligno. Caim não era escolhido para a salvação, né? E Abel, ele entendeu, de maneira que quando aqueles dois jovens, né, foram apresentar a Deus sacrifício, cada um fez da sua maneira. O sacrifício de Abel, queridos, é um sacrifício
com derramamento de sangue, estava, digamos assim, sintonizado ou antenado com o programa redentor, né? O texto diz aqui, é muito interessante lá em Gênesis, porque o texto diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Quer dizer, agradou-se da intenção do coração dele, que foi movido pela fé, para oferecer um sacrifício sintonizado com o programa redentor. É por isso que Deus se agradou. Ele foi aprovado e declarado que o sacrifício foi superior. Enquanto Caim pegou um bocado de fruta lá por ali, né? Talvez manga, abacaxi, abacate, sei lá, juntou tudinho, banana e ofereceu ao Senhor, né? E Abel não, construiu um altar, matou um animal, tirou o couro, partiu, colocou ali naquele altar, tocou fogo e ofereceu um holocausto ao Senhor, e Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Então aqui vem um parênteses. Querido, você que diz que é crente em Jesus, você precisa entender que a adoração a Deus ela vai em duas direções, está montada em dois pilares. Primeiro, a intenção do coração. Segundo, é a forma como você adora o Senhor. Nós não adoramos a Deus de qualquer jeito, tem que ser de acordo com o prescrito, que está prescrito na santa e bendita palavra do Senhor, né? Aí o texto diz aqui, irmãos, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 4, é o seguinte: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela depois de morto ainda fala. Então realmente o primeiro herói é identificado nessa galeria de heróis da fé, Abel, o segundo filho de Adão. Vai adiante, Bruno. Continue a leitura, Ivan. Segundo, Enoque, verso 5. Enoque, o sétimo depois de Adão, andou com Deus pela fé durante 300 anos e agradou a Deus de tal maneira que o Senhor o trasladou para o céu sem ver a morte. Muito bem, então o segundo herói da fé mencionado na carta aos Hebreus é justamente o Enoque, né? Esse homem que viveu 65 anos depois, teve certamente uma experiência com Deus, né? E ele andou com Deus durante 300 anos, de tal maneira que Deus se agradou, porque foi um viver pela fé e não pela circunstância, né? De tal maneira que Deus o levou para o céu sem ele ver a morte, né? Que é justamente, digamos assim, um modelo, né, do que irá acontecer com a última geração da igreja por ocasião da segunda vinda do Senhor, né? É muito interessante que a gente perceba, lá em Judas 14, 15, que poderia ler, Bruno, aí, por favor? Judas, como só tem um capítulo, nós não colocamos o capítulo 1, viu, na descrição da identificação do texto. Ele coloca a abreviatura do livro e os versículos que nós iremos correspondentes, né? O 14 e o 15. Leia, Bruno, por favor. Judas é antes de Apocalipse, né? Versículo 14 e 15. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus, Judas, verso 14 e 15. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Muito bem, só um esclarecimento, né? Essa profecia de Enoque não está em nenhum livro canônico da Bíblia, exceto no livro de Judas que eu mencionou. Está no livro apócrifo de Enoque. Mas, como aquele fato foi um fato, ou melhor, foi algo verdadeiro, um fato, né? Então Judas não teve nenhum escrúpulo de pegar essa profecia e colocar de uma forma canônica no texto que ele escreveu. Então, era o sétimo depois de Adão, né? E ele profetizou acerca de coisas que iriam acontecer no futuro, né?
E diz o texto aqui, irmãos, esse homem, uma vida tão extraordinária, 300 anos andou com Deus. É um desafio para a igreja, né, queridos? Vocês estão aqui presentes aqui na Escola Bíblica Dominical Presencial e você que está na sua casa, né? Vivemos uma vida andando de conformidade com a vontade de Deus, porque tem muito crente desmantelado aqui neste mundo, crente desobediente, infiel. Preciso fazer uma reflexão profunda e se voltar para andar com Deus, que não é fácil. Não é fácil porque Deus é um ser pessoal, é um ser santo, né? Que tem sentimentos, que se entristece, se ira, e a igreja precisa entender esta verdade. Nós temos que andar com Deus pela fé em Jesus Cristo, de uma maneira que lhe agrade, como Enoque andou com Deus e o agradou, né? Vamos adiante, Bruno. Sim, Bruno, antes do versículo 7, tem um 6 que eu gostaria que você lesse aí deixa eu ler aqui, que está no slide seguinte, né? Se você quiser passar, depois você volta para Noé, né? Que eu coloquei depois do de Enoque. Vai passando aí, tá? A indispensabilidade da fé, né? Amém. Que está no versículo 6 de Hebreus, né? Isso. A indispensabilidade da fé. No relacionamento com Deus, pela fé, devem ser observadas duas coisas. Primeiro, quem busca a Deus deve crer na sua existência. E segundo, Deus é galardoador dos que o buscam. Muito bem, é o que está escrito aqui, queridos, no versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a gente precisa entender que nós precisamos ter fé. Essa fé é gerada pelo Espírito de Deus no coração do cristão na sua conversão. Daí você vai viver pela fé. Essa fé ela pode oscilar, né? Na vida cristã. Ela pode crescer, também pode diminuir. Por exemplo, Jesus disse para a mulher, grande é a tua fé. E disse dos seus apóstolos, ainda não tendo ter homem de pouca fé, então a gente entende que a fé pode oscilar. Olha, observe, nós precisamos viver pela fé, né? Ora, o que é que diz a Bíblia? Se você quer ver pela fé, se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não se junta com seus irmãos para cultuar a Deus, como é que você vai crescer na fé? Não vai. Porque a fé vem pelo ouvir de quê? Da palavra de Deus. Está escrito isso, né? Está escrito. Então o texto diz aqui, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então são duas exigências que o texto sagrado faz. Quem busca a Deus deve crer na sua existência e Deus galardoa aqueles que o buscam de coração pela fé. Agora volte, Bruno, ao anterior, né? O slide anterior falando sobre Noé, né? Noé viveu no meio de uma geração perversa e pecadora. No entanto, procurou andar com Deus pela fé e por isso foi escolhido por ele, que já decidira destruir o mundo com o dilúvio para dar continuidade à raça humana. Muito bem. O que é que o texto sagrado diz aqui no versículo 7 de capítulo 11 de Hebreus? Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Imagina os irmãos, que Deus disse a Noé que ele iria destruir o mundo, né, com água, né, e aquilo ali foi um grande desafio para Noé, em acreditar naquela palavra de juízo de Deus, e preparar um instrumento para a salvação dele e de sua família, como de fato aconteceu. E toda aquela geração diluviana foi destruída porque não vivia pela fé. Vamos adiante, Bruno. Terceiro, a fé dos patriarcas. Abraão. A Bíblia dedica um espaço muito grande para falar sobre a fé de Abraão. Não é à toa que ele é chamado de pai da fé. Resumindo a vida de fé de Abraão. Letra A, ele obedeceu a Deus, no verso 8. Letra B, ele peregrinou em Canaã, verso 9.
Letra C. Ele aguardou o cumprimento da promessa. Verso 10. Letra D. Ele gerou a Isaque na velhice. Verso 11. Letra E. Ele prosperou e alcançou uma pátria superior. Versos 12 ao 16. Letra F. Ele ofereceu Isaque em sacrifício. Do 17 ao 19. Muito bem, então Abraão é um personagem assim extraordinário, né, nessa história de fé, né? Deus o escolheu soberanamente, está lá no capítulo 12 de Gênesis, a Bíblia dedica no livro de Gênesis 12 até o capítulo 25, né? Tem muita coisa sobre o homem, né? Justamente a ênfase que é dada, como está aí no slide que o nosso irmão Diácono leu, no início dele, que é um espaço muito grande dedicado na Bíblia a esse herói da fé, né? E Deus o chama graciosamente para ele sair da sua terra, da sua parentela, para uma terra que Deus iria mostrar para ele, e fez promessa para ele, e uma promessa, irmãos, que tem implicação, digamos assim, para nós aqui hoje, no dia 11 de abril de 2021, né? É justamente a questão redentora, porque o texto diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando Abraão creu nestas palavras de Deus, o texto diz que isso lhe foi imputado como justiça. E Abraão foi, digamos assim, identificado por Paulo lá no capítulo 4, versículo 11 de Romanos, como o pai da fé, o pai dos cristãos, né? Abraão, Deus prometeu a ele, digamos assim, uma descendência grande, né? Não só a questão da etnia dos judeus lá em Israel, espalhado também pelo mundo, mas também uma geração espiritual, né? Nós somos, como crentes, né, temos a mesma fé que Abraão teve. Nós somos justificados pela fé como ele foi no passado, quando creu no Cristo que haveria de vir. Nós hoje cremos num Cristo que já veio, que já se revelou e morreu por nós na cruz do Calvário. Vamos adiante, Bruno. Sim, o texto diz aqui que ele obedeceu a Deus, peregrinou na terra da promessa, aguardou o cumprimento da promessa de Deus. A questão da geração de Isaac é muito significativa. Por quê? Porque Abraão já era velho, já era idoso, tinha praticamente 99 anos, Sara era 10 anos mais nova do que ele, tinha 90 anos praticamente. O texto diz que ela era estéril e avançada em idade, e ele também não tinha mais condições de gerar um filho. Então Deus graciosamente revigora a Abraão, revigora o ventre, o útero de Sara, eles se relacionam e nasce Isaac, que foi riso. Todo mundo ria quando ouvia aquela história, quando conhecia aquele relato. Então, isso foi bênção de Deus dada pela fé. Então, Abraão viveu como peregrino e forasteiro na terra de Israel, que era dele já por promessa de Deus, mas não tinha se chegado o tempo ainda da posse dela, né? E o episódio mais, digamos assim, interessante foi quando Deus mandou que ele fosse sacrificar o seu filho Isaque. E agora, né? O filho da promessa, o filho da velhice, e Deus mandou que ele fosse sacrificar o seu filho no Monte Moriá. E Abraão obedeceu. Pegou a lenha, pegou o cutelo, pegou todo o aparato para sacrificar a criança, erigiu o altar, né? Pegou de surpresa Isaque, porque não tinha como escapar, e amarrou e jogou lá no altar, e ia sacrificar o seu filho, mas Deus interveio com o seu grande poder. Quando Abraão se vira e encontra um cabrito, né, travado nos arbustos pelas pontas, né, e ali ele era a provisão de Deus para sacrificar em lugar de seu filho Isaque, mas o texto diz que em figura ele o sacrificou, né, por causa da obediência que ele teve a Deus, e Deus o honrou mais ainda, porque Deus é um Deus maravilhoso e contempla aqueles que vivem pela fé. Vamos lá, fé de Isaac. Isaac, filho da velhice de Abraão, foi um homem discreto, mas viveu pela fé.
Vemo-lo orando ao Senhor no campo. O ato de fé explícito registrado em Hebreus foi quando Isaac abençoou a Jacó e Esaú sobre coisas futuras. Muito bem, né? Então, irmãos, capítulo, versículo 20, né? Observe, Isaac, se você ler a história de Isaac, né, que está no livro de Gênesis, você vai observar que ele era um homem muito discreto, né? A Bíblia nasce, fica ali acompanhado com seu pai, vai adiante, né? E com 40 anos de idade ele casa, né, com Rebeca, aí nascem 2 filhos, Esaú e Jacó, vocês conhecem a história, né? Viveu pela fé. Mas o fato que a Bíblia registra em Hebreus, né, é justamente quando ele abençoa Jacó e Esaú acerca das coisas futuras, né? Das coisas futuras. Tá certo, irmãos? Você conhece a história, né? Se eu passar aqui detalhando, vai delongar muito tempo, nós iríamos comprometer o restante da lição. Mas vocês conhecem a história. O texto diz que ele viveu pela fé, e pela fé ele abençoou aos seus filhos. Evidentemente que a bênção de Esaú foi uma bênção muito diferente da de Jacó. E Jacó tomou a bênção dele, né? Comprou a primogenitura e tomou a bênção e recebeu o quinhão, né? Como aquele que a promessa divina da redenção iria ser através dele. E Esaú foi descartado. O texto diz que a ele é debitada o desprezo pela primogenitura, mas recebe uma bênção de viver pela espada, de ser um homem poderoso, e como assim foi, e assim a história registra no livro de Gênesis. Vamos adiante. A fé de Jacó. Jacó, depois da experiência do Val de Jaboque, quando sua vida foi transformada, começou a viver pela fé. Em Hebreus, nos é dito que o ato de fé explícito dele foi quando abençoou seus netos Efraim e Manassés, filhos de José. Ainda em Gênesis, Jacó, no ato profético de fé, abençoou os seus 12 filhos antes de morrer. Muito bem. Esta bênção que Jacó deu aos seus filhos antes de morrer não está no livro de Hebreus, tá? De Gênesis 49, versículo 1 a 33, que eu coloquei aqui como adendo aqui nesse slide. O ato de fé registrado em Hebreus, justamente a bênção que ele concedeu a Efraim e Manassés, os 2 filhos de José. Todos conhecem a vida de Jacó, né? Jacó teve uma vida muito difícil no início, mas a experiência no Val de Jaboque foi um divisor de águas na sua vida. Ali ele foi transformado e começou a viver pela fé. É uma vida, vocês conhecem, que vai para Arã, casa com Lia, com Raquel, depois chegam as 2 mulheres doadas pelas suas filhas para ser esposa, 4 mulheres e 12 filhos e uma bendita, né, que veio também, né, uma jovem que nasceu desta família. Vamos lá. A fé de Moisés. Moisés foi um poderoso instrumento usado por Deus para a libertação de Israel da escravidão egípcia. Além disso, é acreditado a ele a condução do povo até a entrada em Canaã, a entrega da lei, a construção do tabernáculo, a instituição do sacerdócio e a organização militar de Israel, 2 censos, tudo sob a orientação divina. Muito bem, preste bem atenção, irmãos. Olha, o texto de Hebreus dedica também um espaço razoável à vida de Moisés, né? Moisés é um dos ícones de Israel. Por quê? Porque ele foi usado por Deus para libertar Israel da escravidão egípcia, né? A ele é acreditado a condução do povo de Israel desde a libertação da terra do Egito até chegar à entrada de Canaã. Lembre-se que lá no Sinai, Moisés, por orientação divina, entrega a lei a Israel, constrói o tabernáculo, institui o sacerdócio e organiza militarmente a nação de Israel, tudo sob orientação divina.
E o texto diz, irmãos, que este homem, ele viveu pela fé, né? E pela fé, Bruno, lê aí, Bruno, aqui, porque a minha telazinha travou, sim. Pela fé, continue, tem uma leitura É, Na galeria de heróis da fé, em Hebreus, seus atos são identificados. Primeiro, a autonegação de Moisés. Segundo, a solidariedade e santificação de Moisés. Terceiro, o sofrimento voluntário de Moisés. Quarto, a fé durante o Êxodo. Quinto, a celebração da Páscoa. Sexto, a travessia do Mar Vermelho. muito bem, irmãos. Olha, o texto, antes de falar sobre Moisés em si, o texto já fala dos pais de Moisés, que numa atitude de fé, diz a Bíblia aqui, pela fé Moisés já nascido foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Então isso aqui não foi não foi a expressão de fé de Moisés. Começa no 24. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ai, meu Deus do céu, que coisa extraordinária, né? Que o texto diz lá na frente que ele viu o invisível. Como é que o indivíduo vai deixar assim, né? De sã consciência, sem ser motivado por algo da parte de Deus, né? Veja bem, deixar uma posição de príncipe na potência mundial da época. O país mais avançado em tecnologia, em ciência, na parte econômica era o Egito. Era o Egito. E Moisés ele recusou, irmão, ser chamado filho da filha de Faraó, filho adotivo, evidentemente, né? Então era um príncipe, um homem importante, tinha a vida futura altamente confortável, dinheiro não faltava, nada faltava para ele, mas por causa dele ver o invisível, aí é que está o que mudou a vida dele, né? É que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo. Olha, naquela época, aquilo que eu falei, no Cristo que haveria de vir, a fé, né, do que os tesouros do Egito, porque tinha visto a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como que vendo o invisível. Querido, você que está me ouvindo em casa, meus queridos que estão aqui nesta manhã, que Deus nesta manhã abra os nossos olhos espirituais para a gente ver o invisível, porque isso vai mudar completamente a nossa vida. Você vai se desapegar das coisas deste mundo, do dinheiro, né, dos bens, e vai se concentrar nas coisas de Deus. É aquilo que Jesus disse lá em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não quer dizer que o caso de Moisés foi uma experiência dele. Não quer dizer que você vai deixar o seu emprego, deixar a sua família, para se lançar numa aventura evangélica. Não, não é bem assim, né? Há umas pessoas Deus chama e está chamado. Por exemplo, o nosso pai congregacional aqui brasileiro, o Robert Calley, era um médico muito conceituado na Escócia. E ele teve uma experiência com Cristo muito profunda e deixou tudo e foi para a Ilha da Madeira pregar o evangelho. Depois ele foge por causa da perseguição movida pela Igreja Romana na época, vai para os Estados Unidos. Ali ele ouve falar de um tal país chamado Brasil. O Espírito de Deus tocou na vida dele, ele veio para cá para servir o Senhor. E aí temos o primeiro culto em língua portuguesa realizado no Brasil. É o pioneiro, Robert Hyde Calley, o grande missionário escocês, que movido pela fé, vendo o invisível, faz uma aventura dessa, sair do seu conforto lá na Escócia para vir aqui ministrar a nós brasileiros, em 1855 aproximadamente. Então, queridos, essa questão, irmãos, aqui de viver pela fé é muito importante, né? É um desafio para mim, para você, para a gente se apegar às coisas de Deus, queridos. Se apegar às coisas de Deus. Vamos adiante aí, Bruno.
Mais exemplos de fé. Primeiro, a fé na queda de Jericó, verso 30. Muito bem, né? Nós conhecemos a história. Josué entrou com o povo de Israel na terra da promessa. A terra era ocupada por 7 grandes nações. São 7 nações, que a Bíblia chama nações, que eram povos, tinham o seu castelo, a sua cidade fortificada, e ali tinha um rei, tinha um homem que comandava aquele negócio ali, tudo. Então, quando Israel entra na terra da promessa, depois de ter um encontro com Deus, etc., ali, então agora parte para conquistar a cidade de Jericó. Só que era um problema, a cidade era altamente fortificada. Não tinha como, eles não tinham instrumentos de guerra como você vai encontrar mais na frente, catapulta, né? O povo saíra do Egito, passou 40 anos no deserto. Aquela geração de guerreiro que foi recenseado lá no Sinai morreu por causa da desobediência. Só escapou Josué e Calebe. Era uma nova geração, então não tinha o preparo, não tinha tecnologia para derrubar uma muralha daquela natureza que, segundo os historiadores, dos carros de combate, na época, transitava em cima do muro daquela cidade. Então, o que aconteceu? Por intervenção divina, a bênção de Deus ali foi dispensada e a cidade, o quê? Foi destruída. O muro cai e o povo entra e aí é conquistada aquela cidade. Foi num ato de fé, né? Continue, Bruno. Segundo, a fé de Raabe, verso 31. Muito bem, Raabe era uma mulher de vida fácil, né? De vida fácil, o texto aqui diz até, palavra meio pesada, pela fé Raabe, a meretriz, né? Não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os messias. Os espias. Acontece o seguinte, que com Moisés, antes de haver a conquista da terra, Moisés tinha escolhido 2 espias para espiar a terra de Canaã, né? E esses espias chegaram em Jericó e se esconderam, escaparam, e aquilo ali foi uma mulher prostituta que os acolheu. E o texto acredita esta mulher, aquela ação, que foi pela fé. Inclusive, ela é mencionada, essa mulher que nem judia era, não fazia parte do israelita, fazia parte do povo de Deus, ela é computada na genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja a bênção maravilhosa que deu Deus a esta mulher, porque, no ato de fé, preservou e os espias da morte certa, decretada pelo rei daquela cidade. Vamos adiante aí. Terceiro, a fé no período dos juízes. Muito bem, então nós temos, irmão, na Bíblia um livro, depois do livro de Josué, que é um livro de conquista, de vitória, temos um livro de Juízes, que é um livro que fala sobre os altos e baixos da vida do povo de Israel. Nós tivemos diversos homens de Deus ali que foram levantados para, em ocasião oportuna, libertar Israel de opressão estrangeira. O primeiro dele foi Ehud, né? Não, o primeiro dele foi Otoniel. Aí depois vai Ehud e vai passando e mostrando aqueles homens. O mais famoso pela sua força descomunal era quem? Sansão, né? E o homem que um leão partiu para cima dele, ou ele partiu para cima do leão, pegou pela boca e abriu e acabou com tudo, não, homem? Com a força, o texto diz que ele era energizado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus se apossava dele tão possantemente que ele destruía e vencia todos os seus inimigos. Mas, infelizmente, a vida de Sansão foi de altos e baixos, gostava muito de mulher, né? O resultado é que ele fracassou por causa de Dalila, né? Morreu prematuramente, nós conhecemos a história, mas no último ato de fé dele, né, quando ele invoca a Deus, já depois de cego, quando estava o templo dos filisteus ali, abarrotado de gente, o sacerdote, o rei, estava tudo por ali, zombando de Sansão, ele pede para ser colocado entre 2 colunas, sustentar aquele edifício, e ali invoca o nome do Deus Todo-Poderoso e empurra aquelas colunas, as colunas caem, e diz o texto que ele matou mais gente na sua morte do que quando vivia. O homem viveu pela fé. Vamos lá, Bruno. Número 4, a fé e realizações. Aí diz o texto aqui sagrado, irmãos. Falamos agora sobre os que foram mencionados, né?
Aí diz assim, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Aí diz aqui, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, que fazem parte da igreja, digamos, a igreja latente, né? Lá no Antigo Testamento, sem nós não fosse aperfeiçoar. Observe que o autor, depois dele falar daqueles homens mais importantes, aquelas mulheres, né, como heróis da fé, ele agora vai descrevendo muitos heróis anônimos neste relato, mas que tiveram a sua identidade nos livros de quê? No livro da história de Israel, não é porque o texto aqui fala de mulheres que receberam os seus filhos na ressurreição, como o caso da Sulamita, né, e que foi o menino ressuscitado no ministério de Eliseu. Né? Então nós vemos aqui, fala também daquela questão do fogo, né, dos três, lá no livro de Daniel, do Sadraque, Mesaque e Abdenego, e me parece que ele avança um pouquinho no início da igreja, talvez, né? Porque o autor ele está olhando fazendo uma digressão da história de Israel para mostrar que esses homens, essas mulheres viveram pela fé e não pelas obras da lei, que aqueles irmãos destinatários da Epístola aos Hebreus estavam tentados a voltar para fazer isso. Continue, Bruno. Número 5, a fé, libertações, maravilhas e ressurreições. Pronto, aí foi nós vimos aqui, né, citado, que fiz a leitura. Né? Agora vamos para o último item da lição, que é a fé em Cristo é superior. Continue, Bruno, aí. O relacionamento adequado com Deus sempre foi, em todas as épocas, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Na antiga aliança, no Cristo que haveria de vir, e na nova aliança, no Cristo que já veio. Na antiga aliança, Cristo era anunciado através dos tipos, figuras, instituições, profecias, etc. Os antigos que foram justificados pela fé o foram através da obra que Cristo iria realizar na cruz no futuro. Deus, quando da queda do homem, anunciou o evangelho, proto-evangelho, a Adão e Eva. Da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Paráfrase de Gênesis 3,15. Adão e Eva, com certeza, aceitaram essa mensagem que foi tipificada na morte de animais no Éden, para com a pele dele ou deles cobrir a nudez do casal. Essa mensagem foi passada para os filhos, levando a Abel a oferecer um culto ao Senhor que estava sincronizado com o programa redentor. Os heróis da fé, identificados em Hebreus desde o mais antigo, foram salvos pela fé na obra de Cristo, que iria acontecer no futuro, mas que no plano de Deus já tinha acontecido antes da fundação do mundo. Com o estabelecimento da nova aliança, aquilo que era apresentado em figuras, tipos, instituições, profecias, etc., cumpriu-se na obra realizada por Cristo na cruz. Agora, o objeto da fé, o mediador da nova aliança, o próprio Filho de Deus, já encarnara, já tinha morrido e ressuscitado dentre os mortos, e depois assunto ao céu, realizando de fato a obra da redenção deles. A nuvem de testemunha elencada na carta aos Hebreus, que obteve um bom testemunho de fé, contudo, não recebera a concretização da promessa, pois nenhum deles tinha visto o cumprimento da promessa referente à chegada do Messias.
Eles aguardam, como nós, o cumprimento das promessas de Deus para juntos gozarmos plenamente da beatitude eterna, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11:40. Muito bem, eu fiz uma rearrumação nesse item, né, e mudei praticamente totalmente o que estava na revista, né. Veja bem, nós tivemos um encontro há um tempo passado aqui na Igreja Congregacional de Cruz das Armas, onde um teólogo veio apresentar um livro sobre a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse livro ele falou o seguinte, que antes de Cristo, da encarnação de Cristo, né, as pessoas foram salvas pela graça. Tudo bem, só que ficou aí no ar uma questão. Graça revelada através de quem? Quer dizer, é como se Deus assim, né, resolvesse salvar as pessoas pela graça. Ele escolheu fulano, cicrano, e disse, você vai ter uma experiência salvo. E aí foi nessa reunião, eu me lembro que eu coloquei a questão sobre a fé em Cristo, pela graça de Cristo. Aí causou uma confusão maior do mundo, a celeuma, e o assunto não pôde ir adiante na conversa, porque o assunto era outro que ele estava explicando no livro. Aí a gente parou. Mas eu escrevi um texto longo sobre a graça de Deus revelada através de Jesus Cristo. E justamente contemplando essa questão que eu parafraseei aqui nesse assunto. A questão é o seguinte, irmãos, é que em todas as épocas, irmãos, em todas as épocas, o relacionamento com Deus sempre foi através de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mesmo antes de Cristo se encarnar. Acontece o seguinte, é que o Cristo já tenha sido anunciado através de profecias, aí à medida que a revelação progressiva foi avançando, através de tipos e figuras, instituições e assim por diante. De maneira que quando as pessoas acreditavam naquela mensagem que falava do Cristo que haveria de vir, desde Abel, né? Porque o texto diz aqui, se não me falha a memória do que foi lido aqui, deixa eu ver aqui, né, do testemunho de Abel, né? Abel, quando ofereceu a Deus o sacrifício, ele ofereceu um sacrifício cruento. Qual a razão dele oferecer um sacrifício ao Senhor, de pegar um animal, matar o animal, tirar a pele do animal, derramar sangue do animal, esquartejar o animal, fazer um altar, colocar no animal e tocar fogo, como holocausto ao Senhor, né? E que agradou tanto a Deus, porque estava sintonizado com o programa Redentor. O texto diz que lá, eu coloquei aqui o texto de Apocalipse 13:8, nos diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, no programa Redentor, que começa o seu planejamento na eternidade, ele vai ser concretizado no tempo. Na plenitude dos tempos, aí chega Jesus, encarna, e agora o reino de Deus irrompe na terra através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e daí nós encontramos a nova aliança que é estipulada, né, lá na morte sacrificial de Cristo na cruz do Calvário. Observe que o texto, por exemplo, aqui, eu queria até que Bruno lesse, por gentileza, para me ajudar, Lucas 24, 25 a 27, Bruno. E depois eu queria que você lesse 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 12, para vocês entenderem que a questão de Cristo não é somente quando da sua encarnação, é muito antes, né? As profecias, as figuras, os tipos, né? As próprias instituições, como, digamos assim, o sacerdócio arônico, o próprio santuário móvel, tudo aquilo ali falava de Cristo, né? Aí veja o que diz o texto aqui, quando Jesus falou aqueles 2 discípulos em caminho da aldeia de Emaús, quando ele fala sobre isso e até faz uma censura ligeira a eles, da dificuldade deles crerem em tudo aquilo que foram ditos pelos profetas. Continue, Bruno, vai, meu filho. Lucas 24, do 25 a 27. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória?
e, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Tá vendo, irmãos? Olha, nós conhecemos aqui a questão, né, daquela caminhada, daquele discípulo decepcionado, triste, etc. Jesus se apresenta junto deles e começa a ministrar o coração deles, né? E ele disse aqui, e lhes diz, honestos e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, desde os mais antigos, né? Aí vem aqui, aí ele pergunta, porque não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas explicava-lhes o que em todas as escrituras que estava escrito acerca dele. Acerca dele, irmãos. Veja bem, quer dizer, o Cristo, antes de encarnar, já era objeto de fé para aqueles irmãos amados antigos lá do Antigo Testamento que acreditavam nesta promessa. É por isso que o autor aos Hebreus ele faz uma digressão ou uma retrospectiva da história de Israel e apresenta Jesus como objeto de fé, né, mas o Jesus que haveria ainda de vir. E nós, depois da nova aliança, da crucificação, a morte e ressurreição do Senhor, acreditamos no Cristo que já se revelou, que já se manifestou. Mas lê ainda, Bruno, o capítulo 1 da carta de 1 Pedro, versículo 10 a 12. 1 Pedro, capítulo 1, 10 a 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam escrutar. E que coisa extraordinária, que texto lindo, né, queridos? O texto sagrado aqui que os profetas antigos eles inquiriram diligentemente sobre a graça que seria dada à igreja no futuro, né? Indagando que tempo, que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles, tá vendo? Indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se haviam de seguir. Aí diz, aos quais foi revelado que, não para si mesmo, quando Isaías profetiza sobre o servo sofredor, no capítulo 53, não estava profetizando para ele ou para Israel, não. Estava profetizando acerca do Messias vindouro. Está aqui, está escrito aqui. Aí diz aqui, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo enviado do céu, os pregaram o Evangelho, caso os apóstolos, né? Aí diz coisas que os anjos desejam atentar, mas foram privados porque Deus deu esta bênção de anunciar o Evangelho à igreja. Amém, queridos? Vamos lá. Então, Bruno, agora chegamos ao final, à conclusão da lição. E o senhor, por gentileza, faça essa leitura para os irmãos ouvirem. Conclusão. O autor de Hebreus conclui dizendo que o mundo não era digno da presença daqueles santos. Aliás, o Salvador orou dizendo que os seus servos não eram deste mundo e pediu que o Pai os guardasse do mal. Essa grande nuvem de testemunha é um exemplo para toda a Igreja de Cristo e também para nós, servos de Deus, que vivemos nesta dispensação, a vivermos pela fé. Amém. Agora, ao contemplar eles, os leitores originais, eles deveriam, né, concluir, depois de toda aquela argumentação teológica que o autor fez, do capítulo 1 até o capítulo 10, e a parte prática que começa com agora apresentar uma galeria de homens e mulheres que viveram pela fé nas promessas de Deus, né? E agora, no capítulo 12 em diante, até o 13, o autor vai falar sobre a prática da vida cristã, né?
que deveria ser retomada por aquelas pessoas que estavam sendo tentadas a viverem, voltarem à lei mosaica, né? A cair da graça. Mas lembremos-nos que o escritor aos Hebreus diz o seguinte, que nós não somos daqueles que abandonam a fé. Realmente, uma vez convertido está para sempre, né? Pode haver os seus atropelos na vida cristã, mas vai continuar firme, porque o texto sagrado diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, né? 7 vezes cairá o justo, 7 vezes o Senhor o levantará, bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, que esta lição nesta manhã, né? Que o capítulo 11 de Hebreus nos leve a um posicionamento de fé mais adequado, né? Observando a questão do objeto da nossa fé. Já coloquei alguns quadros nas redes sociais tentando resgatar esta verdade, porque a salvação é a fé em Cristo, em Cristo. Eu censurei, num quadro na internet, porque alguns irmãos nossos, pastores, inclusive da denominação, estão saudando uns aos outros, que o Eterno te abençoe. Nada contra isso, no sentido de que Deus é um Deus eterno. Mas eu disse que o diabo está conseguindo tirar da boca dos ministros do Evangelho o nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não ouvimos mais que Jesus te abençoe, que Jesus te cure, que Jesus te guarde. É que o eterno é a expressão mais judaica, estão querendo voltar ao judaísmo do que cristã. Né? Quando Paulo e Silas, ou melhor, quando o carcereiro perguntou a Paulo e Silas, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Qual foi a resposta de Deus para eles, ali através daqueles 2 homens? Digam comigo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu, que é doutrina. Tua casa era uma bênção específica para aquela família. Queridos, que Deus nos abençoe nesta manhã. Foi uma alegria estar com vocês aqui. Glória a Deus, tem um grupo, né? Vai chegar mais ainda no próximo domingo. Espero que o governo nos permita prolongar esta abertura, né? E a gente possa se reunir presencialmente agora até a volta de Cristo, né? Mas está nas mãos do Senhor, né? Eu coloquei um quadro ontem nas redes sociais dizendo que Cristo está nos céus. Soberano Senhor, né? Ele governa a igreja e o universo. Nada acontece neste mundo ou na vida da igreja se Deus não permitir ou ordenar. Então, calar e adorar. É que Deus nos abençoe. Foi muito bom estar com vocês aqui nesta manhã e no próximo domingo a responsabilidade é sua, viu, pastor Walter? Você que está me ouvindo aí, viu? Você vai ministrar a lição de número 15, eu a 16 e você a 17, e assim a gente conclui esta revista tão preciosa que, inclusive, me despertou muito, irmãos. Muito, muito, me ensinou muito sobre este precioso livro das Sagradas Escrituras, né? Eu queria também já avisar os irmãos que eu já pedi a editora Vida Cristã, se não me falha a memória, algumas revistas da Escola Bíblica Dominical, que nós vamos, talvez, parece que foram uns 10 títulos, né? Já estão chegando, já foi despachado, para a gente escolher um para depois dar continuidade aqui ao estudo aqui na Escola Bíblica Dominical, já que a denominação não entregou ainda a revista, eu não sei se vai entregar, que o pastor Magno, o rapaz Thomas Magno, deixou ao departamento, eu não sei se vai sair ainda a revista que estava sob a sua responsabilidade. Eu queria lembrar aos irmãos que hoje à tarde, a partir das 5 horas, estaremos aqui na igreja para celebrar o Senhor nosso Deus num culto presencial. No culto presencial. E hoje será celebrada a ceia do Senhor. Agora temos uma novidade muito boa, né? Nós teremos 2 locais onde que estarão à disposição dos irmãos. Porventura encher o santuário, observe que o santuário só cabe 30% da sua capacidade, são os protocolos de saúde. Medir temperatura, álcool gel, distanciamento está sendo observado rigorosamente, para que ninguém venha a se contaminar, né? Que é uma possibilidade. E esta área coberta que está uma beleza aqui, ó, coisa linda aqui, maravilhosa, né, Denise? Um ventozinho super gostoso. Pense como está bom aqui hoje pela manhã, né? E você perdeu, você que está em casa, viu? Crie coragem e venha para a casa do Senhor. Então nós vamos encerrar agora
o nosso momento aqui na igreja. Tem um microfone aí, Fabiano, alguma coisa aí disponível? Aliás, eu nem abri espaço para pergunta, né? Se porventura alguém aqui presente quiser fazer alguma pergunta, a gente pode tentar responder, né? Se não tiver dos irmãos, então nós vamos fazer uma oração, ficar de pé, né? Câmerazinha aí, que nós vamos ficar de pé e encerrar a nossa reunião. E quero encontrar os irmãos aqui às 5 horas da tarde, para juntos nós celebrarmos o Senhor nosso Deus. Walter, você está me ouvindo certamente, eu dirijo o culto e você celebra a ceia do Senhor, né? E o pastor Samuel, que já está orientado, a pregação deve ser entre 30 a 35 minutos, que nós teremos a celebração da ceia, querendo a participação da irmã Isolene também. Estaremos aqui na casa do Senhor para celebrá-lo na beleza de sua santidade. Vou pedir ao presbítero José Diniz fazer uma oração, encerrando o nosso momento aqui na casa do Senhor. Depois eu despeço os irmãos com a bênção apostólica, né? Tá ligado aí? Oi? Vamos lá. Vamos orar. Pai querido, santo e eterno Deus, louvado seja o teu santo nome. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por este momento tão precioso na tua casa. Amém. Queremos te agradecer, ó Pai, pela vida do nosso pastor Eudes, ó Deus, que está na frente deste trabalho. Senhor, continua abençoando o teu filho, dando sabedoria, renovando suas forças físicas e espirituais. Abençoa cada filho teu que se fez presente aqui nesta manhã, como também aqueles que estão em casa, Pai, através desta videoconferência. Te pedimos ainda uma bênção especial para esta noite, para que possamos, ó Deus, participar da Santa Ceia com dignidade, ó Pai. Te perdoa nossas falhas, perdoa nossos pecados, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Te pedimos ainda uma bênção, nos leva para casa debaixo das tuas mãos, santas e protetoras, nos livra de todo mal, nos livra do homem sanguinário, do homem perverso, nos livra de todas as armadilhas de Satanás. Continua conosco, nos dá um restante de dia abençoado na tua presença. É assim que nós te oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes da bênção, só esclarecendo. O texto que eu escrevi é a exclusividade da graça através de nosso Senhor Jesus Cristo. Exclusividade. Aí eu falo sobre a antiga dispensação e também sobre a nova dispensação. Quem se interessar, manda lá aí um aviso aí através das redes sociais, né, Facebook ou YouTube, que a gente pode remeter para você. Vamos lá, irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o poder e as consolações do Espírito Santo sejam conosco hoje e para todos sempre. Amém. Paz do Senhor, Deus abençoe os queridos em nome de Jesus.